Nós estamos na semana da celebração da Páscoa do Senhor e uma palavra saltou ao meu coração, né, nesta manhã. Qual o impacto da cruz de Cristo em nosso casamento, né? Qual é a relação que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo tem sobre o nosso casamento? E eu queria trazer uma palavra exatamente sobre isso, né? Como o sacrifício de Jesus nos impacta não apenas individualmente, mas nos impacta como casal. E há um texto precioso na palavra de Deus que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, poder de Deus. Aleluia! Então, o que a cruz significa para nós? A cruz significa, primeiramente, salvação, porque ali na cruz, o nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida, morreu pelos nossos pecados, os nossos pecados foram julgados sobre Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser salvos da condenação eterna e pudéssemos então ter a salvação. E isso aconteceu em favor de nós totalmente pela graça de Deus. A Bíblia nos fala em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que significa? Nós fomos salvos por essa graça maravilhosa do Senhor Deus, demonstrada ali na cruz do seu Filho. Se nós recebemos graça para a nossa salvação, significa que, como casal, nós podemos também estender graça um ao outro, né? O marido pode estender graça à sua esposa, a esposa também pode estender essa graça que recebeu do Senhor Jesus Cristo para o seu marido. Todos nós somos pecadores e nós precisamos dessa graça. O que é graça, pastor? Graça significa favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos deu graça para a nossa salvação através da cruz do seu Filho. Nós recebemos essa graça, então nós podemos também ser instrumentos dessa graça na vida do nosso cônjuge, mesmo quando ele não merece, mesmo quando o nosso cônjuge comete coisas erradas contra nós ou contra a família, mesmo que nós poderíamos ter uma atitude de julgar ou de vingar, mas agora, como nós recebemos graça, como nós alcançamos graça de Deus, que é favor imerecido, nós também podemos oferecer e estender essa graça para o nosso cônjuge, né? Então, cruz representa a salvação por meio da graça. Além disso, a cruz que representa a salvação para nós individualmente, também ela aponta para a salvação de nosso casamento, ela aponta para a salvação de nossa família. Por quê? Porque o casamento nada mais é do que a união de dois pecadores, né? Nós somos pecadores. E aí a graça de Deus, demonstrada na cruz do Calvário, veio para exatamente nos redimir como pessoa, mas pode redimir também o nosso casamento, pode trazer salvação e livramento para o nosso casamento. Então, ainda que o nosso casamento esteja à beira do precipício, à beira do abismo, como nós clamamos ao Senhor pela nossa salvação, nós podemos clamar ao Senhor pela redenção também do nosso casamento, pela salvação e restauração também do nosso casamento. O que mais que a cruz de Cristo significa? A cruz de Cristo, ela significa perdão. Exatamente, a cruz, ela aponta para o perdão. E a Bíblia nos fala assim, Efésios capítulo 4, versículo 32. Perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então, o que significa isso? Nós recebemos o perdão de Deus. E esse perdão só é possível porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar na cruz. Porque os nossos pecados foram julgados em Jesus. Como eu tenho dito, a cruz satisfaz dois atributos de Deus: a justiça e o amor de Deus. Então, os nossos pecados foram julgados na cruz, sobre Jesus. Isso é a justiça de Deus. E, ao mesmo tempo, Cristo morreu substitutamente em nosso lugar. Isso revela o amor de Deus. Então, nós fomos perdoados não somente por conta da bondade de Deus, mas porque a justiça de Deus foi satisfeita ali na cruz. Então, como nós recebemos o perdão de Deus ali na cruz, nós podemos ser esses instrumentos de perdão para o nosso cônjuge. Olha o que o texto sagrado diz. Mais uma vez, vou ler para você. Perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Efésios 4, 32. Então a Bíblia está dizendo que nós podemos perdoar o outro com o mesmo perdão que nós recebemos de Cristo Jesus. Os nossos pecados contra o Senhor
eram impagáveis, era uma dívida impagável. Mas ele perdoou os nossos pecados. E porque nós somos perdoados, nós podemos perdoar o nosso cônjuge daquilo que ele tem feito, não é? Que talvez não nos agrade, que tem ferido o nosso coração. E quando nós liberamos o perdão para o nosso cônjuge, nós temos a oportunidade de ter o nosso relacionamento conjugal restaurado. Não dá para viver na mesma casa, debaixo do mesmo teto, ter uma convivência boa, um relacionamento saudável, se nós não estivermos dispostos a perdoar o nosso cônjuge dia após dia. Então esse perdão precisa ser constante e sempre. Quantas vezes for necessário. É isso que Jesus nos ensina quando falou para Pedro que era preciso perdoar 70 vezes 7, né? Que dá um total de 490 vezes. Né? Isso significa um número exagerado, ou seja, quantas vezes for necessário. O que mais que a cruz significa? A cruz significa também poder para hoje. No mesmo texto que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, o texto diz assim: a palavra da cruz é, para nós que somos salvos, poder de Deus. Né? Ela diz que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, essa palavra é poder de Deus, a palavra da cruz. Então a cruz representa o poder de Deus. E o que isso significa? Nós estamos numa guerra espiritual contra a família, né? Enfrentamos essa batalha, né? O nosso adversário, ele está investindo tudo que ele pode contra o casamento, contra a família. Por quê? Porque a família e o casamento representa Deus, né? O casamento representa Deus. Então o inimigo tenta atacar o casamento, tenta atacar a família de todas as formas. Há uma batalha espiritual, há uma guerra espiritual deliberada. Só que a cruz de Cristo nos oferece esse poder de Deus. A Bíblia fala que nós vencemos o nosso inimigo pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue de Jesus, né? Apocalipse diz isso, e eles o venceram pelo sangue de Jesus. Então a cruz de Cristo também sinaliza o poder que nós recebemos, né? O poder que está disponível a nós, o poder de Deus, esse poder que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então, de repente você está lutando aí para restaurar o seu casamento e você já se encontra sem força, diz assim, eu não aguento mais, eu não tenho mais força, como é que eu vou vencer essa situação? Agora você é convidado a confiar no poder de Deus e não no seu próprio poder, mas confiar no poder de Deus, confiar que pelo poder de Deus você pode vencer todo o ataque, toda a batalha do nosso adversário contra o seu casamento e contra a sua família. Então a cruz também representa poder de Deus para hoje, para vencermos as nossas guerras hoje, para vencermos as nossas batalhas hoje. O apóstolo Paulo diz assim, quando estou fraco, aí é que estou forte. Então, ele aprendeu a receber poder de Deus no meio das suas fraquezas. Você está se sentindo fraco, sem forças, é como se todas as suas energias na tentativa de restaurar o seu casamento, de restaurar a sua família, estivesse esvaído. Então, agora você é convidado pelo Espírito Santo a depositar sua confiança totalmente no poder de Deus e a lutar não na sua própria força, a batalhar não como se você estivesse desferindo golpes no ar com as suas próprias forças ou com sua própria energia, com a sua própria inteligência, sabedoria humana, não, mas agora você é desafiado a confiar no poder de Deus, buscar esse poder de Deus e crer que esse poder de Deus liberado na morte do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, como nós costumamos dizer, há poder no sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus você ter vitória no seu casamento e na sua família. Quarto sinal da cruz, né? Quarta verdade que a cruz de Cristo nos sinaliza é que a cruz de Cristo também significa um futuro eterno e esperança. Um futuro eterno e esperança. Nós vivemos em um mundo complicado, um mundo cheio de desafios, um mundo cheio de estresse, um mundo estressante, com muitas batalhas para viver. E todos esses estresses do dia a dia, todas essas questões, se a gente começar a focar mais nessas coisas do que no poder de Deus, na graça de Deus, no futuro glorioso que Deus tem para nós, nós ficamos amargos, nós ficamos amargurados, nós ficamos estressados, angustiados, ansiosos. E tudo isso pode afetar negativamente o nosso casamento, pode afetar negativamente a nossa família. Então, se a gente vive uma vida de estresse, se a gente vive uma vida de amargura, se a gente vive uma vida de sofrimento intenso, porque a gente está focando mais nas adversidades que a gente encontra aqui nesse mundo do que na esperança da vida eterna, o que acontece? Esse estresse, essa ansiedade, essa amargura, isso vai acabar afetando negativamente o nosso casamento, porque nós corremos o risco, inclusive, de descontar no nosso cônjuge as nossas chateações, os nossos aborrecimentos, sem que ele tenha nada a ver com isso.
Mas quando nós focamos na cruz de Cristo, quando nós olhamos que a cruz de Cristo, pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue derramado ali na cruz, Ele nos abriu um novo e vivo caminho, cheio de esperança, que pela cruz de Cristo, nós que estávamos antes distantes de Deus, agora podemos estar perto dEle, que nós podemos agora ter comunhão com o Pai, porque o véu foi rasgado, porque um novo e vivo caminho foi aberto, que nós podemos ter esperança de vida eterna, de vida abundante, de uma vida que transcende esse aqui e agora. Então, quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança na esperança da vida eterna que Cristo proveu para nós na cruz do Calvário, o nosso coração tem a possibilidade de experimentar paz abundante. Como o nosso Senhor Jesus Cristo disse: deixe-vos a paz, a minha paz vou lá dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Então o Senhor nos oferece essa paz, e se nós temos paz no nosso coração, paz com Deus, paz que brota também de uma convicção de que nós estamos seguros em Cristo, de que nós temos convicção e certeza da vida eterna, de que nós temos uma esperança eterna, essa paz que Deus coloca em nosso coração por conta de Cristo Jesus, ela vai vazar, ela vai transbordar para abençoar também o nosso casamento. Tendo paz com Deus, tendo essa segurança em Deus, nós também podemos experimentar paz em nosso casamento, paz em nosso relacionamento conjugal. E isso abençoa demais o nosso casamento. Então a cruz, ela nos afeta, nos impacta, não apenas individualmente, não apenas como pessoa, mas ela também impacta, com certeza e sem sombra de dúvida, o nosso casamento e a nossa família. Estamos numa semana de celebração da Páscoa e é importante nós reflitamos sobre isso. Cristo Jesus morreu para que nós fôssemos salvos, perdoados dos nossos pecados, tivéssemos um relacionamento com o Pai, um relacionamento sem barreiras. Mas isso também abençoa o nosso casamento, isso também abençoa a nossa casa, a nossa família. E uma das nossas metas como casais, como casados, como pessoas casadas, é ajudar o nosso cônjuge a chegar perto de Deus, é ajudar o nosso cônjuge a estar no céu conosco quando o Senhor Jesus vier para nos buscar. Então essa também é a nossa meta. Então permita que essa reflexão da cruz de Cristo, que essa reflexão da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe e impacte positivamente o seu casamento. Salvação para o seu casamento, perdão no seu casamento, restauração no seu casamento, comunhão no seu casamento, e que o seu casamento seja de fato um pedacinho do céu. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa. Shalom, shalom, graça e paz.